começar. Hoje provavelmente tenhamos algumas pessoas a chegarem um pouco mais atrasadas, porque há aqui um evento, que é a maratona aqui de Matosinhos, e portanto alguns companheiros vão chegar um pouco mais atrasados. Então vou-os convidar para acompanhar a leitura do livro Fonte Viva, com a mensagem de Emmanuel, psicografia de Nosso Chico Xavier, e o título é Caindo em Si. E Emmanuel vai buscar o versículo que está no Evangelho de Lucas. E começa mesmo com este conceito. Caindo, porém, em si. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças da perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Há grande massa de crentes de todos os matizes nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Nós vamos fazer... Ele apagar, não apaga, não é? Vamos fazer uma prece. Eu vou pedir para que estejamos em sintonia. Estas mensagens espirituais, esta muito em particular, é um apelo muito suave para que despertemos. O filho pródigo, quando envolto nas experiências, no somatório daquelas viagens e de suas descobertas no plano físico, ele cai em si. Desperta para outras realidades e vai para a casa do Pai. Então nós unimos os nossos pensamentos, as nossas emoções nesta manhã e vamos procurar o nosso amigo comum.
colocar em nossa tela mental a figura excelsa de Jesus de Nazaré. Vamos fazer silêncio em nossa mente, serenar nossos corações e permitir que a paz que nos envolve, então nos acerene também a alma. Procuramos-te, Jesus, nesta manhã. Estamos todos aqui reunidos em Teu nome, para conhecermos um pouco mais as coisas da espiritualidade, para que estejamos de consciência livre e mais plena diante dos compromissos da vida, do relacionamento, no lar, no trabalho, nos estudos, na ação social, aonde quer que nos encontremos. Só assim, Senhor, a vida faz sentido. O progresso, através da nossa entrega. E a Tua presença é motivadora, é inspiradora. Então, nesta paz que amanhã nos oferece, porque Tu trabalhaste ensinando-nos os caminhos, exemplificando-os, para que depois de 2000 anos, um grupo reduzido, humilde, pequenino como o nosso, também se reunisse em Teu nome. E Tu nos disseste que onde 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, Tu ali estarias. Isto enche-nos o coração de alegria, de ânimo, e vamos iniciar o encontro da manhã, desejosos que as nossas melhores emoções sirvam de instrumento útil para os Teus trabalhadores da espiritualidade, para levar paz e esperança aqui ou acolá. E como essa é uma nossa certeza, uma convicção, um conhecimento, desde já agradecemos esta oportunidade. Muito obrigado, Jesus. Mais uma vez, muito bom dia. Natural que hoje, como já dissemos, que alguns de nós tenhamos tido alguma dificuldade em chegar por causa do trânsito, mas o importante é que cá estamos. E hoje o trabalho é tão simples e na mesma força da sua simplicidade é extremamente importante. Acreditem que vai ser dos temas mais singelos que podemos observar, e não propriamente pelos detalhes, mas mais pelo conceito com que se realiza o estudo que vamos apresentar, que ele é muito mais importante do que aquilo que imaginamos para a nossa consciência no dia a dia. Vão se aperceber disso. Quem esteve aqui na semana passada, isto é para fazer algum exercício, está bem? Quem é que esteve aqui na semana passada? Por favor, levante a mão. Ok, muito bem. Quase metade. Já foi dado início à parte do estudo. Foi-vos apresentado para quem esteve cá um espírito, seu nome Jobar, e o capítulo que estamos a estudar, já agora, só uma pequena parte. Gostam da imagem? É um trabalho de construção. Temos que fazê-lo todos os dias e às vezes não fazemos bem, portanto vamos construindo todos os dias. Para alguns despertam algumas saudades, para outros o afeto, uns lembramos-nos dos pais, outros lembramos do próprio lar e por aí fora. Então, na perspectiva do estudo, para quem esteve na semana passada e para quem está a chegar agora, é O Céu e o Inferno, é o livro que estamos a estudar, segunda parte que é a doutrina em si, capítulo 2, e é este espírito Jobar.
Este espírito que vai dar a comunicação, já viram parte na semana passada, tá bem? Só para reforçar. Ele vai se manifestar em espírito através da psicofonia. E ele foi diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nascido em Versailles, Alto-Marne, e falecido em Bruxelas de apoplexia fulminante a 27 de outubro de 1861, com 69 anos de idade. Isto é só uma referência para sabermos de quem é que estamos a tratar, que espírito é. Neste capítulo, essencialmente, o que é que nós encontramos? Mensagens de irmãos nossos que desencarnaram e, através da comunicabilidade, usando a ferramenta mediúnica, vieram trazer notícias da espiritualidade. O primeiro ponto que eu acho interessante é aquela frase maravilhosa que se usa muitas vezes e que vocês nunca ouviram, e que até, se calhar, antes de chegar à doutrina espírita, poderão ter dito que é: ninguém veio do lado de lá dizer como é que estavam as coisas ou como seriam. Escuta-se isso muitas vezes, certo? É a frase mais errada que existe. É só por falta de conhecimento que não sabemos disto. Mas aí tem um porém. Mas será que eu creio naquilo que dizem da espiritualidade para o lado de cá, se é que a espiritualidade existe? E por aí fora. Então, é natural que a descrença surja e que exista, mas é mais por falta de uma boa explicação racional. Ora, essa frase está destituída de realidade. E este espírito vem se comunicar. Há várias linhas mestras na doutrina espírita. E uma delas é justamente a comunicabilidade entre o plano físico e o plano espiritual. E no meio, o que é que temos? Médiums. Médium, do meio. Ou seja, é o intermediário. Até aqui, nós já sabemos isto à vontade. Alguém está a vir à casa espírita pela primeira vez? Muito bem. É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Sim? Ok. Então, muito rapidamente, só para que tenhamos assim, alguma noção daquilo que nos vai estruturar a conversa desta manhã. Então, primeira coisa, nós temos ciência da existência de Deus. Nós não acreditamos em Deus, sabemos que Deus existe. Não é uma imposição, é uma descoberta que cada um faz por si através dos estudos. Então, Deus, imortalidade da alma, portanto, nenhum de nós morre. O que morre, o que é? Já agora? O corpo, a matéria, esse vai-se. Nós continuamos a viver tal qual somos. A seguir, individualidade da alma, que é: eu até posso saber que vou continuar a viver quando o meu corpo morrer. Mas como? Vou me transformar num éter, num lençol, vou virar um fantasma, vou perder a minha consciência individual e passar a uma ordem coletiva, que é o chamado panteísmo. Então, não é isto. Nós vamos manter a nossa individualidade. E como é que vamos aparecer? Tal qual somos. Então, temos Deus, imortalidade da alma, a sua individualidade, a linha de estrutura que nos permite este progresso enquanto espíritos, que é a reencarnação. Ou seja, nós vivíamos antes, vivemos agora e viveremos para sempre. Tudo bem? E, por fim, essa comunicabilidade entre os dois planos. Muito bem. Então, esta é a estrutura. Tudo o que dissermos está baseado nisso. Alguma dúvida, alguma questão, no final estaremos disponíveis para algum auxílio. Pode ser, dependendo do número de pessoas, pode ser mais rápido ou mais demorado. Está bem? Então, primeiro conceito é esta comunicabilidade entre os espíritos. Eu posso garantir que para muitos que aqui estão, que já estudam há mais tempo, vão dizer: a gente já sabe isto. Ótimo. Reparem que aquilo que a gente sabe nem sempre utiliza da forma emocional. Utilizamos para dizer para os outros, utilizamos muitas vezes para mecanismos de recuperação, porque eu sei isto e por aí fora. Então eu tenho um embate, esse embate choca, é o homem velho, e depois vou aplicar o quê? O conhecimento que recebo e que tenho para alterar o meu estado emocional. Ótimo, excelente, é um processo evolutivo. Chegará o tal momento em que esta comunicabilidade, esta certeza sobre a existência espiritual, os motivos da nossa existência,
nos farão sentirmos bem diante de qualquer situação. É para agora? Ainda não. Ainda estamos a caminhar, estamos a dar os nossos primeiros passos. Então vamos apanhar aqui o quê? Nesse estudo? Um diálogo, uma conversa entre Allan Kardec e este espírito Jobard. E vamos ter então um relato de como é que estão as coisas do lado de lá, como é que estamos para cá, o que é que acontece, como é que está a relação entre os dois planos. Então é uma conversa extremamente interessante, porque se eu a compreender sem reservas, isto é importante que se diga, por que sem reservas? Porque ninguém vai impor nada a ninguém. Nenhum de nós vai dizer, você tem que acreditar nisso. Não. Isso é um estudo, isso é um crescendo. Para que nós venhamos aqui semana após semana, ano após ano, tenhamos tido a oportunidade de aprender, às vezes até desde a infância, estes conceitos, acaba por nos colocar numa situação de grande responsabilidade e equilíbrio emocional, que é o que é necessário para este processo. Então vamos conversar com Jobard. Vamos nós ocupar o lugar de Allan Kardec e fazer algumas perguntas. Lembrando que esta parte é comunicações de espíritos felizes, que estão bem, que fizeram bem o seu trabalho, esforçaram-se. Não são espíritos perfeitos. Detalhe importante, não são espíritos perfeitos, são espíritos felizes. Nós somos espíritos felizes? Ainda não. Oh, meu Deus. Gente do céu. Nós somos espíritos felizes. Quem aqui é que é espírito feliz? Ah, muito bem. Somos. Gente do céu, reparem. Nós optamos por vir num domingo de manhã falar sobre coisas da espiritualidade. A esmagadora maioria das pessoas, se eu disser para alguém assim, olha, nós reencarnamos, nós organizamos biologicamente um corpo, e o corpo é adequado às minhas necessidades de um programa que eu fiz ainda na espiritualidade. Eu não me lembro dos factos, mas eu sei que é assim. Logo de seguida a pessoa faz silêncio, faz uma chamada, olha, vamos para cá uma ambulância. E é racional, tem lógica. Porque estaremos a falar de coisas que não estão no ideário da maior parte das pessoas. Agora, nós estamos aqui de manhã. É uma opção nossa. Gente, acreditem, nós somos espíritos felizes. Podemos ter momentos de dificuldades, mas já queremos fazer o bem. Alguém acha aqui que vai desencarnar e vai passar a grande sofrimento? Livrem-se dos medos. Sejamos positivos. Deus é nosso Pai. Quando... Eu disse padrasto, não? Não. Aí disse pai, ainda bem. E padrastos podem ser bons. Cuidado, é por aí. Assumamos uma postura de um Deus amoroso. Vamos vencer os medos. Quando nós, e a maior parte de nós aqui que já leu, não é ver o filme, não conta, já leu o livro Nosso Lar, no início eu apanho aquele capítulo, não é? Das zonas difíceis e por aí fora. Gente, essas zonas difíceis que porventura passemos ou passaremos ou queremos evitar, evita-se hoje, com a felicidade interior, fazendo o que devemos fazer. Então nós somos espíritos felizes. De vez em quando temos alguma infelicidade, porque eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos temos um bom entendimento do que pretende para a vida e queremos fazer o bem. Ninguém está aqui, de certeza, diz, eu vou aprender umas coisas para fazer o mal. Isso a gente até faz sozinho, sei lá eu como. Né? Então, estamos aqui, coloquemos-nos num bom papel. Sejamos trabalhadores e não sejamos aqueles para dar trabalho. A gente dá algum trabalho, não vamos dar é muito. Está bem? Então, vamos conversar com este espírito feliz, como nós também somos felizes. Está bem? Uns já alcançaram mais, outros alcançaram menos. Mas estamos num bom caminho. O medo faz mal. Já agora, esqueci, só para... O medo produz uma coisinha chamada cortisol. Né? Alguém gosta de tomar cortisona? Não. A gente toma quando é na última, porque aquilo faz um mal tremendo. Ora, mas nós o produzimos. E o medo faz com que nós produzamos o cortisol. O que é que isto faz? É uma defesa que é aplicada ao corpo, mas diminui a capacidade imunológica. E aí adoecemos.
Então o medo corresponde, provavelmente, a doenças que depois se somatizam, ou seja, passam para o corpo. Então não tenhamos medo. Quando temos medo, quando não conhecemos as coisas, o que é que estamos aqui a fazer hoje? A conhecer as coisas. Então vamos vencer os medos. Se eu ainda tenho, não há problema. Vamos vencê-los. Combinado? Então, somos espíritos felizes. Então Allan Kardec pergunta, que é o que vocês querem saber, é a conversa, né? Isso aqui é importante, vocês vão ficar assim muito sedentos. Então, quando estáveis na terra, recomendaste-nos para vos evocarmos. E, ora, o fazemos, não só para satisfazer aquele desejo, como para testemunhar-vos ainda uma vez a nossa sincera simpatia, instruindo-nos ao mesmo tempo, visto que ninguém melhor que vós pode dar-nos esclarecimentos precisos sobre esse mundo em que hoje habitais. Allan Kardec não era só contemporâneo de Jobard, eram amigos, e Jobard fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Portanto, havia muita proximidade. E Allan Kardec, amorosamente, fraternalmente, fala desta forma com o amigo. É uma alegria estar aqui, você pediu para o fazer, mas para além desta alegria também vai nos ajudar a perceber o que se passa aí. Tudo bem? Simples? Ok, muito bem. Dar-nos-emos por felizes se houverdes por bem responder às nossas perguntas. É o que Allan Kardec está a propor. Deixa eu só fazer aqui um detalhe que é para... Quando estiver em itálico, é Allan Kardec quem fala. Está bem? Quem descreve. Quando estiver na linha normal, é o Espírito. Combinado? Então, o que é que responde Jobard? Presentemente, o que mais se impõe é a vossa instrução. Ou seja, naquele momento o que era importante era o conhecimento. A fraternidade, sim, é importante. Mas há que aproveitar o tempo. Quanto à vossa simpatia, entrevejo-a e tenho a prova dela tão só pelo que ouço. O que é já um enorme progresso. Ouvir, participar, afeto, tudo mais. Mas repare, ele gosta, né? É natural, o afeto continua. Quando morrermos, está bem? Eu não tenho nenhum programa para morrer agora, portanto estejam à vontade. Se acontecer também, agora. Já foi. Quando morrermos, nós vamos despertar tal qual somos. E é isto que nós vamos ouvir do testemunho deste espírito, chamado Jobard, que conhece Allan Kardec e que está ali num trabalho medíocre. Ok? Ele diz, aí, Allan Kardec, para fixarmos ideias e não divagar, olha, porque eles queriam falar de afeto, é normal, são os amigos, o que a gente faz? Nós estamos a nos rever, é fantástico. Só que ali era um trabalho mediúnico, era um trabalho de estudo. E Allan Kardec não era sisudo, ele era muito bem-humorado. Entretanto, no momento da tarefa, era para cumpri-la. Okay? Então, para não divagar, para fixarmos ideias e não divagar, principiamos por perguntar: em que lugar vos achais aqui e como vos veríamos se tal coisa nos fosse facultada? Muito bem. Vamos a isto. Eu já convidei, eu não sei se ele veio. Eu estou falando sério. Eu não tenho mediunidade tanto. Eu convidei o nosso irmão Jobard, sabe, seria interessante. Até porque vai falar aqui de uma coisa curiosa. Então, temos Jobard conosco. Estou junto do médium. Alguém quer sentar aqui ao lado? Não, não é preciso. Estou junto do médium, então o médium está a fazer a transmissão. Estou junto do médium, com a aparência do mesmo Jobard que se sentava à vossa mesa. Visto que os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos senão sob a sua forma mortal. O que é que ele estava a dizer? Que ele estava ali sentado, ou, aliás, ele estava ao lado do médium. Qual era a aparência dele? Rigorosamente a mesma. Okay? Rigorosamente a mesma. E já foi dito aqui, na semana passada, um dia desses, não nos preocupemos com a nossa imagem. Neste sentido. Porque do lado de lá, nós tornarmos-nos mais joviais. Se for dentro do nosso projeto de vida, podemos ter cabelos brancos, se for útil na apresentação e no trabalho que realizemos. Poderemos ficar muito mais jovens, dependendo da atividade que realizemos também. Então, a forma não é o mais importante. Mas para que se manifeste e as pessoas o possam reconhecer, que tenham evidência e por aí fora, ele vai apresentar-se
da mesma forma. Então está ali ao lado. Ok? E Allan Kardec pergunta, bom, já percebeu que ele está ali, já começa a ver quase que uma ligação mental, não é? Jobar está aqui. Portanto, Jobar está a falar connosco. Podereis tornar-vos visível? No caso contrário, qual a dificuldade? Nós não estamos a pedir que ele se torne visível, porque alguns vão ficar com medo, não é? Ok, mas até podia. Não é, Jobar? Não tem problema nenhum. Ok? A disposição que vos diz respeito é que é toda pessoal. Um médium vidente ver-me-ia e os outros não. Ou seja, o que é que ele está aqui a dizer? Ele está cá e ele pode ser visto. Mas como nós temos os olhos vendados, não temos a mediunidade de evidência, a não ser que alguém aqui tenha, poderá vê-lo. Ou seja, Allan Kardec não o podia ver, porque ele não tinha esse gênero de mediunidade. Então, é só isso que ele está a dizer. Você não pode ver porque não tem condições. Até aqui tudo bem? Simples? Nenhum segredo, pois não? Tranquilo? Alguém está a ver o Jeová já agora? Também se estiver, faça silêncio, está bem? Que é uma das boas características dos médiuns é reserva, recato, está bem? A não ser que fosse mesmo útil e importante, tá bom? E Allan Kardec então continua. O vosso lugar aqui é o mesmo de quando assistíeis encarnado às nossas sessões e que vos reservamos, lembrar que ele fazia parte do grupo. Aqueles, pois, que em tais condições vos viram, poderão supor que aí estáis tal qual éreis então, visto que aí não estáis com o corpo material de outrora, estáis, no entanto, com o corpo fluídico de agora e com a mesma forma? Se não vos vemos com os olhos do corpo, vemo-vos com o pensamento. Se não podeis comunicar pela palavra, podeis pela escrita, com o auxílio de um médium. Assim, as nossas relações de forma alguma se romperam com a vossa morte e podemos entretê-las tão fácil e completamente como outrora. É assim precisamente o que se passam as coisas? Essa relação é assim, tu cá, tu lá, falando assim no português mais natural, né? Não é que aquilo não seja natural, é uma boa tradução. É assim mesmo. Nós entretemos a conversar, as coisas funcionam, e você tem a mesma aparência, você ocupa o mesmo lugar, estava sim ou não, e por aí fora. Então Allan Kardec faz estas considerações e pergunta, é assim? Agora eu faço a pergunta aqui para nós, não é? É assim? Tal e qual. Eu vou vos dizer qual é, por vezes, o nosso... Não caia. Tem que tomar assim. O que acontece conosco na ausência de inteligência, não é a capacidade cognitiva, a inteligência, conjunto de conhecimentos, por isso é que se diz a inteligência de um país, né? É o conjunto de conhecimentos. A nossa desinteligência no processo faz com que nos tornemos muito inseguros do lado de lá nos primeiros momentos. Por exemplo, eu acredito que quando desencarnar ou quando morrer, imaginando que vai acontecer alguma coisa do lado de lá, eu vou ficar a dormir à espera do juízo final. Se isso for uma mera ideia, ela desvanece rapidamente, porque a gente acorda, olha, afinal não estou dormindo, estou acordado, meu corpo está ali, e eu vou para a minha vida, até vou rever pessoas que eu conheci na Terra e que foram antes de mim, e por aí adiante, aquilo que já sabem. Mas pode haver um mecanismo de aprisionamento através do medo e da desinteligência, que é, se eu acredito piamente que vou adormecer e aguardar o dia do juízo final, porque são as leis de Deus e Deus, que é Pai, obriga-nos a fazer isto, então eu percebo que morri, porque todos nós vamos saber, podemos às vezes não aceitar, ops, espera aí, eu morri, tenho que estar aqui dormindo. Então bloqueia-se mentalmente e adormece. Adormece o quê? Aparentemente, porque o cérebro não para, não há o descanso em paz já agora. Está bem? Ficam a saber? Não há o descanso em paz, temos muito trabalho para fazer do lado de lá, mais até do que aqui, porque as coisas continuam. Então eu crio bloqueios. Então a minha dificuldade na passagem, ou seja, estando no plano espiritual, vai mais em função do que eu conheço e desconheço do que propriamente o processo. Já agora, morrer não dói.
morrer não dói. Eu não estou fazendo nenhum treinamento para vocês morrerem, tá bem? Nada disso. Nos internos. Não é isso. É só para ter a noção que o desligar não dói. As impressões materiais que aplicamos com o nosso medo e desconhecimento é que podem, através das angústias, das ansiedades, nos aprisionar à matéria e nós não teremos dores materiais, teremos impressões materiais que no nosso cérebro, que também tem uma duplicata no plano espiritual, essa parte que vocês nos internam, nós vamos ter esta percepção de que estamos com dores e por aí fora e vamos senti-las. Portanto, temo-las. Mas julgamos que é do físico. E não, já é no plano espiritual e é a minha impressão. Isto requer um pouco mais, não é? Então, o que é importante? Que nos eduquemos para a morte, vivendo a vida. Já é lógica? Ou seja, se eu estiver com medo do processo, da morte, se eu viver preocupado com o que vai acontecer do lado de lá, eu crio angústias e adoeço. Jesus dizia, vivei cada dia o seu dia, já vos basta a azáfama do próprio dia. Não nos preocupemos com isso, mas vivemos com o pensamento de que a vida é eterna, porque ela é eterna. Tudo que fizemos agora, vamos ter que colher. Aqui, do lado de lá, aqui outra vez, seja como for. Está bem? Então, esta pergunta, é assim? A vida natural é, desde que eu tenha um mínimo de lucidez, porque senão eu chego do lado de lá com medo e eu não me equilibro. Compreendido? Ou seja, o mecanismo livre é assim. Viver. Morrer e despertar. Se eu estiver em desequilíbrio, se eu estiver com angústias, lembra-se? Com ódio, não guardem rancor, está bem? Aquilo pesa na mochila. É verdade, pesa na mochila, não é fácil. Então, nada dessas emoções e estamos tranquilos. Ok? Cada dia o seu dia. Somos espíritos felizes? Sim. É que alguns ficaram com dúvida agora, não? Não tem problema nenhum. Temos tempo para tudo. Okay? Não falta tempo para nada. Muito bem, então Allan Kardec faz essas considerações. O que é que responde o Espírito? Sim, e há muito que o sabeis. Claro que Allan Kardec já teve várias entrevistas com os Espíritos. Ele vem muitas vezes fazer perguntas e trazer esse tipo de mensagens mais para nós, porque ele já sabe. Mas ele tinha uma grande missão. Ocuparei este lugar muitas vezes. Ou seja, ele vai participar da reunião espiritualmente falando. E mesmo sem o saber, uma vez que o meu espírito habitará entre vós. Quem é que me ajuda? Tem um pequeno detalhe aqui que pode ser retificado. Eu vou parar um bocadinho. Ocuparei este lugar muitas vezes. Bem, simples. E mesmo sem o saber. Claro, nós temos aqui tantos irmãos nossos da espiritualidade. Uns não nos lembramos, mas fazemos parte. Outros vêm e vão anonimamente, ajudam-nos, estão no nosso lar. Nós pedimos um compromisso de atendimento, de amparo. Eles estão a ouvir e vão nos amparar. Agora, ele diz assim, uma vez que meu espírito habitará entre vós. Habitar no plano espiritual. Exatamente. Sim, habitará entre vós, estará convosco. Não é como Jesus disse, eu habitarei, e os espíritos habitarão para sempre, ficará convosco e por aí fora. Mas há aqui um detalhe. É o meu espírito. É o meu espírito. Exatamente. E vamos ter isso mais para a frente. E isto parece que é um detalhe que não tem importância, mas tem muita importância. Quando ele diz, uma vez que meu espírito habitará entre vós. Quando ele diz meu espírito, é só uma questão de linguagem, que ainda hoje se utiliza de forma equivocada, mas que é natural, é assim que nós falamos. O meu espírito hoje está triste. Detalhe, é meu espírito? Não sou eu. Eu espírito. Porque o eu mais profundo, self, sou eu. E eu sou espírito. Essa é a minha essência. Eu sou espírito. Se eu disser, o meu corpo está correto. Porque eu, espírito, tenho um corpo. O meu corpo espiritual, ou perispírito, como quisermos, está correto. Porque o eu sou espírito. Então, eu, espírito. Então, o normal... o normal não. O normal é isto. O mais consentâneo com a realidade é que eu, espírito, eu habitarei entre vós. Por que isto é importante?
e alguns estranharão isto. Se eu pensar, eu vou adormecer e vou pedir aos benfeitores para que eu estude, para que eu receba um tratamento, que eu possa trabalhar e auxiliar outros. Então eu vou dizer assim, que meu espírito vá para não sei aonde. Ou seja, qual é a lógica? Eu vou ficar dormindo e meu espírito vai para qualquer lado? Não. Eu vou para determinada atividade. E voltando ao tema, parecendo uma coisa simples, não, muda tudo. Porque eu percebo o meu eu mais profundo. Eu sou um espírito. Sintam isto. Eu não sou um corpo. Neste momento, sintam isto. Eu sou um espírito. Eu tenho uma força emanante, uma luz interior. Todos nós a temos. O corpo é um instrumento de manifestação. Eu, se quiser falar aqui com o nosso Francisco, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar com o Francisco. Se eu estiver em espírito, eu vou falar na mesma com o Francisco. Mas como o Francisco está aprisionado num corpo, ele não me vai ouvir, a não ser que tenha características mediúnicas. Mas pode sentir a minha presença. Se tivermos afinidade, então, seja boa ou má, ele sente. Tudo bem, Francisco? Você está a me ouvir? Então eu estou encarnado ainda. Grande descoberta. Esta é a lógica. Ou seja, o corpo é só um instrumento. E nós, muitas vezes, invertemos o processo. Colocamos o nosso investimento todo no corpo. E o espírito, que é o que nós somos, não investimos. Então ficamos lindos, maravilhosos, seja das mais diversas formas, mas o nosso espírito, ou o nosso espírito, melhor dizendo, pode ficar um pouco esquecido. E não é esta a lógica, porque, acreditem, o nosso corpo é importantíssimo. Ele vai ficar conosco até o nosso último dia na Terra. É o único que vai nos acompanhar. Só que depois ele fica. E nós investimos em quê? No corpo? Ele ficou. Eu investi na matéria? A matéria ficou. Eu investi no espírito? Investi bem, porque eu continuo. É tão simples e ao mesmo tempo profundo. Então não é o meu espírito, sou eu espírito. Ok? Todos somos espíritos, está bem? Lembram-se disso? Okay? É importante. Allan Kardec vai fazer esta afirmação e diz: chamamos a atenção para esta última frase. O meu espírito habitará entre vós. Que neste caso não é uma simples figura, porém é realidade. Ele vai habitar entre nós. Não fisicamente, mas em espírito. Nós temos espíritos a habitar conosco na nossa casa? Olha, que eu saiba não vejo nenhum. Não, sim, é fato. Estão lá. E às vezes saímos, eles vêm conosco. Às vezes ficam. Esses espíritos são todos espíritos de luz, livres? São iguais. Muito bem, Francisco. Estão na nossa sintonia. Só que com outra consciência. Enquanto, imagine, por exemplo, eu quero fazer o bem. Mas eu tenho esta perspectiva do campo físico. Tenho as limitações, tenho alguns receios, que a gente tem que pôr pão na mesa, tem que cuidar disto ou daquilo outro, porque nós temos a matéria. E não é para descuidar dela, é para cuidar com responsabilidade. E o espírito, o que é que ele faz? Ele apercebe-se disso. Imagine que é um familiar meu, da espiritualidade, que eu nem me lembro, porque ele não encarnou comigo. Eu não me lembro, mas ele é meu familiar na mesma. Nesse circuito familiar. O que é que ele vai fazer? Ele vai me ajudar a ter bons pensamentos, a intuir-me para a direita ou para a esquerda, até para questões de saúde e materiais, não tenho dúvida nenhuma disso. Por quê? Porque é uma vida de relação. Ora, então eu nunca estou sozinho. Nenhum de nós. Se alguém um dia chegou na casa de espíritos, olha, eu tenho espíritos comigo, eu não quero ter espíritos comigo. E se alguém lhe disse, então pode deixar conosco, o senhor vai embora que eles ficam aqui que nós tratamos. Esqueçam. É que esqueçam mesmo. Não vale a pena. Nós vivemos sempre em sintonia uns com os outros. Então na nossa casa há espíritos. Qual é a qualidade dos espíritos da nossa casa? Qualidade do nosso ser. É a nossa qualidade. É simples. Então, espera aí. Eu tenho espíritos a perturbar. Então, eu tenho que mudar alguma coisa. Eu vou fazer isso. Sozinho? Não. Pode e deve pedir auxílio à casa espírita. Por quê? Porque na casa espírita vai receber os instrumentos necessários para para o progresso próprio,
para que sejamos nós mesmos a fazer a tarefa. O que é que os benfeitores espirituais fazem? Eles tiram muitas vezes o peso, a densidade do problema, para que nós respiremos e modifiquemos o nosso comportamento, para que depois sejamos verdadeiramente livres. Jesus, nosso querido mestre, numa passagem maravilhosa em que ele é apresentado um jovem, e é o próprio pai em desespero, que diz: Senhor, querem matar-me, a mim e ao meu filho. Ao meu filho, ora lançam no fogo, lançam na água. O miúdo estava subjugado, o jovem. E Jesus então diz: trazei-mo. E vem o jovem, Jesus conversa com os espíritos, estão com ele, está tudo no Evangelho. E é aquele momento em que Jesus pergunta: quem sois? Ele diz: sou legião. É um erro ali da forma que ele quer dizer, é somos uma legião, somos muitos, não somos um. E Jesus diz para sair, e com a força moral irresistível de Jesus, os espíritos saem. Espera aí, isto é comunicabilidade com os espíritos? É? Então, espera aí, a comunicabilidade com os espíritos existe? Meu Deus, a minha religião proíbe falar com espíritos. Ai, Jesus, como é que fizeste isto? Bom, então Jesus falou com eles. E Jesus, o que é que diz depois? O jovem está ali meio abalado ainda, mas já muito melhor, porque os espíritos deixaram de subjugá-lo. E Jesus então fala com o pai e com o jovem. Quando Jesus fala com o pai e com o jovem, e fica registrado, ele não está a falar só com o pai e com o jovem. Ele está a falar conosco. Hoje, passado 2000 anos. E Jesus diz assim, para ele, para eles e para nós. Desculpa, João, desculpa. Diz claramente, limpa a tua casa, para que 7 piores não a habitem. Era a linguagem que se utilizava para dizer um número grande, como fosse. Estava a dizer, limpa o teu interior, modifica-te. As pessoas não dizem assim, fechar a morada. Já ouviram esse termo? Já. Ou seja, e Jesus disse, para que 7 piores não a habitem. Limpa a tua casa. Jesus não disse, olha, deixa estar comigo, que eu vou fechar a tua morada e nada mais entra. Não, ele diz, limpa. Porque habitar, entre aspas, na sintonia, vai sempre haver. Agora, limpa para que 7 piores do que estes não venham habitar. Depois há todo um entendimento, e podemos estudar isso em outras situações, por que serão piores. Mas isso é outra história. O importante é limpar a nossa morada, nosso espírito. De quê? De toxinas e por aí fora. Isso é consequência dos pensamentos, da inveja, da usura, da avareza, seja o que for. Porque nós estamos doentes quando temos esse tipo de emoções e de sentimentos. Okay? Então precisamos só fazer isso. Só. Não é? Só. Dá trabalho, mas temos que fazer. Bom, então, habitar entre nós sempre haverá espíritos. Mas eles estarão conosco de acordo com a nossa qualidade. O nível deles será de acordo com a nossa qualidade. Mas espera aí. Eu sou uma pessoa de bem e há espíritos que perturbam lá em casa. Ótimo. Ajuda-nos a crescer. Mantém-nos sob vigilância e com detalhe. Os espíritos podem nos influenciar? Podem? Podem. Muito bem. Mas espera aí. Eu não sou espírito? O Carlos já chegou lá. Então eu também não os posso influenciar? Posso e devo. Por quê? Porque sendo espírita, conhecendo o que conhecemos, eu já não me devo entregar aos efeitos ou às injunções que nos chegam. Eu devo agir emocionalmente, no comportamento, com esperança, com alegria. Lembrar aquela canção, ou poema, se quisermos, de Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, eu levo o amor. Okay? Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Ou seja, é esse o projeto. Repara que Francisco de Assis, ele não, nesse processo, ele não diz, leve esperança. Ele diz, que eu o faça. Ok? Tudo bem? Então, repare, são conceitos simples que todos sabemos, mas não refletimos sobre eles emocionalmente. Eu não falo só racionalmente. Na emoção, eu sei que é assim, e isso tranquiliza-nos.
Então, pelo conhecimento, e Allan Kardec faz essa consideração, pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá sobre a natureza dos espíritos, sabemos que qualquer um pode achar-se entre nós, não só em pensamento, mas pessoalmente. Ou seja, o Jobar estava ali. Podia estar longe e ligado em pensamento, podia, mas ele estava ali. Mas pessoalmente, com o seu corpo etéreo, que o torna uma individualidade distinta, mais uma estrutura, individualidade. Okay? Nós não deixamos de ser quem somos. Está ali, o Jobar está conosco. Então Allan Kardec continua. Um espírito tanto pode, conseguintemente, habitar entre nós depois de morto, o corpo, como quando vivo. É igual. Igualzinho. Ou por outra, melhor ainda, depois de morto, uma vez que pode ir e vir livre e voluntariamente. É por opção. Deste modo temos uma multidão de comensais invisíveis, indiferentes. Uns, outros atraídos pela afeição. Ou seja, nós, por exemplo, estamos na rua. Há espíritos que estão conosco. Passam por nós e por aí fora. Não tem nada a ver conosco, mas passam. E outros não, fazem parte da nossa vida. Quem sair hoje daqui do centro, okay, pode ter algum espírito à espera. Se o espírito quis ir à praia, quis ficar lá fora, acontece. Né? Agora, qual é a nossa sintonia? Se ele não entrou, é porque nós não o convencemos. O que eu estou a dizer é uma barbaridade? É uma faca do dia a dia, gente. A vida é muito simples. É a estes últimos que se aplica esta frase. Eles habitam entre nós, que se poderá interpretar assim. Eles nos assistem, ou seja, amparam também, né? Nos assistem, inspiram e protegem. Ok? Tudo bem? E Allan Kardec volta à pergunta. Não há muito que, encarnado, vos sentáveis nesse mesmo lugar. As condições em que ora o fazeis parecer-vos estranhas? Qual é o efeito da mudança de estado? Ou seja, você fazia isso, sentava-se aqui. E agora? Você está em espírito. Como é que é a sensação? Né? Aquelas nossas curiosidades. Né? Não é curiosidade da Allan Kardec, ele está a fazer um estudo. Okay? De modo algum se me afiguram estranhas as condições. Porque o meu espírito, olha aqui o meu, né? Ele poderia dizer por simplesmente, porque eu, desencarnado, gozo de lucidez perfeita para não deixar irresolutas quaisquer questões que encare. Ou seja, ele, na forma física, está à vontade e no raciocínio também. Até poderíamos dizer que está mais livre. Ok? E agora, interessante, alguns conceitos. Lembrai-vos de haver estado nas mesmas condições anteriormente à última existência? Ou seja, como é que é a sua memória do passado? Experimentais qualquer mudança a esse respeito, comparando as situações presente e passada? Grande questão. Então, quando eu desencarno, como eu tive várias encarnações, como é que funciona? Né? Recordo-me das... Jobar está a dizer para nós, né? Recordo-me das existências anteriores e sinto-me melhorado. Por isso que me identifico com o que vejo, ao passo que, perturbado nas precedentes existências, só me percebia das faltas terrenas. Hoje, ele mais maduro começa a ter uma visão mais ampla do processo. Antes, errou mais. É normal. É a lei do progresso. Ninguém se silicie, se acha culpado disto, aquilo outro. Nós somos responsáveis. E responsabilidade altera-se com a mudança de comportamento e aplicando o bem, onde ontem aplicando o mal. Portanto, ninguém estaciona. Ele está a progredir. Lembrai-vos da penúltima encarnação da que precedeu a do Sr. Jobar, ou seja, na figura, aqui é a linguagem, né? Na figura de Jobar, que o espírito é sempre o mesmo, né? E ele pergunta, lembra-se da penúltima, ou seja, antes daquela? Ele diz, se me lembro. Eu acho engraçado as reticências, né? Se me lembro, né? Okay? Se me lembro. Fui um operário mecânico acossado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar a minha arte. Interessante, né? Interessante. Como Jobard, ou seja, nesta última encarnação, realizei os sonhos do pobre operário e dele próprio, na anterior. E dou graças a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta e cuja semente depositara em meu cérebro. Espera aí, então eu posso iniciar um projeto e ter a bênção de poder aplicá-lo na terra, favorecendo os meus irmãos
para lhes ajudar no equilíbrio, quer na saúde, quer na própria mecânica. Vamos contar uma muito rapidamente daqui a pouco. Então Deus permite isto. Há conceitos, inclusive do próprio Allan Kardec, há conceitos claros em que começa-se um trabalho numa existência e só se vai completar na outra. Na área da ciência. Allan Kardec, certa feita, tem um sonho em que é-lhe mostrado, nesse sonho, um pneumático com ar. Estamos a falar de meados do século XIX. Ou seja, nessa altura não havia pneus com câmaras de ar. Imagina o conforto que era o transporte naquela altura. Eu não estou a falar de automóveis, seja o que for. Imagina o conforto. Hoje os pneus estão mal, a gente já sente. Imaginem. Então, o que acontece? Aparece-lhe o espírito, Dunlop. Interessante, né? Que é a marca que conhecemos. É muito giro isto. É de uma riqueza. Isto escrito naquela altura. Então, o que acontece? Esse espírito estava a projetar para a Terra e veio materializar essa inovação que ajudou o quê? Por que os espíritos se preocupam com isso? Pela bênção que são as estradas e as comunicações, que hoje são virtuais e nos aproximam ainda mais, por incrível que pareça. Ou afastam em alguns casos, mas aproximam-nos. Então, as questões materiais, que às vezes nos escapam, estão a ser tratadas como um projeto para que o nosso planeta seja melhor. Tudo o que nós temos cá, já existe do lado de lá. Nem tudo que existe lá já está cá. Mas o conceito está para que nós venhamos a progredir cada vez mais. Tudo bem? Cada vez mais os trabalhos se tornarão intelectuais. Os equipamentos serão fruto da intelectualidade para reduzir o esforço físico. E isto é interessante. Aí alguns de nós dizem, mas eu perdi o emprego. Perdi emprego de um lado, gera do outro. Ok? Não é o tema de hoje, né? Ok? Então, o importante é perceber isto. Ele agradece a outra encarnação em que ele já tinha uma tendência para aquela área. Lembrar que ele era presidente, né, do instituto relacionado com a indústria. Portanto, já era uma alma vocacionada para aquilo. E era um mecânico na outra encarnação. Já vos tendes comunicado em outra parte? Ou seja, naquele momento ele está aqui conosco. Né? E a pergunta é... Já foram em outros sítios? Não é só vocês terem certeza que ele está cá. Sim, senhor. Já se comunicou em outro sítio? Pouco me tenho comunicado. Em muitos lugares, um espírito tomou-me o nome. Algumas vezes estava eu perto dele sem que pudesse comunicar-me diretamente. Opa! E o que é importante aqui? É que o espírito tomou-lhe o lugar? Não, é o que o espírito disse em nome dele. Porque se estiverem em sintonia, acontece tantas vezes, gente. Tantas vezes. Doutor Vizera teve no nosso trabalho esta noite. Foi um trabalho maravilhoso. Não pode. Ele teve no meu? O seu trabalho é a mesma hora do meu? Não pode. Não, Vizera não pode estar aí. Ele esteve aqui. Ele pode ter estado nos dois lados? E agora? Ai, meu Deus do céu. Pode-se fazer representar de tal forma, em sintonia, que podemos dizer que ele foi aos dois lados. Nós hoje temos um dia mais ou menos luminoso. Mas se tivesse um dia ensolarado, nós íamos dizer, olha, o sol brilhou aqui, maravilha. Não pode. O sol brilhou aqui, eu estou na Nazaré, está a brilhar aqui. Não é o mesmo sol? Ele não irradia? É a mesma alma. Não são duas almas. Não são dois espíritos, é o mesmo. Mas irradia vontade e conhecimento, sem problema nenhum. No nosso patamar mais próximo à Terra, há os representantes por afinidade. Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. E o que é que logo nós inventamos? Não foi logo, foi passado 3 séculos. O que é que logo nós inventamos? Que Jesus era Deus. E isso facilita-nos a vida tanto. Porque Jesus disse para fazer assim e ele fez. Se ele era Deus, podia, eu não posso. Então, em vez de nos aproximar de Jesus, afasta-nos o conceito. Então, Jesus não é Deus. Jesus é o guia e modelo para a humanidade. É o nosso grande governador. É o nosso terapeuta. É isto. Então, se nós dissermos, mas sentimos a presença de Jesus. À vontade. Okay? Agora, neste caso, não. Havia um espírito, tomou-lhe o nome. E ele não pôde comunicar diretamente. Por que será que ele não pôde comunicar diretamente? Por quê?
Para não desmentir. Por causa da sintonia do médium. Sintonia do médium. O médium, e aqui são os grandes riscos. O telefone, segundo Chico Xavier, toca de lá para cá. As evocações, ou seja, chamar um espírito, pode-se fazer. Agora, o intuito disso é que é muito importante. Eu quero receber aqui, quero receber a mensagem de Maria de Nazaré. Por exemplo, primeiro, eu sinto que eu sou merecedor? Por que eu gostaria de receber Maria de Nazaré? Qual é o verdadeiro intento? É dizer que recebi Maria de Nazaré? Ou o drama é tão grande que nós sentimos que aquele amor de mãe pode ajudar? E aí recebemos um espírito. Se o meu desejo for atender ao meu ego, eu posso ser enganado. Quase que diria, vou ser enganado. Sem dúvida nenhuma. Agora, se for um processo amoroso, com vontade de servir, pode vir Maria ou não. Se vier Maria, veio. Se não vier, vem uma Mariana. Vem uma trabalhadora, ou até um trabalhador, a transmitir a mensagem e a envolvência necessária para ajudar no processo pelo qual nós estamos a trabalhar. É importante o nome da figura? Não. O que é importante? A mensagem e o que eu realmente desejo. Okay? Mas a mensagem é o mais importante. Okay? Tão recente, e agora ele continua, tão recente é a minha morte que participo ainda de certas influências terrestres. A pessoa desencarnou, toda a gente à volta ainda, fulano, Beltrano. É preciso que haja perfeita simpatia para poder exprimir o meu pensamento. Perfeita simpatia entre ele e o médium. O perfeito, poderemos falar em outra altura, quando se falar de mediunidade diretamente. Né? Em breve operarei incondicionalmente, mas por enquanto, repito, não posso fazê-lo. Ou seja, é uma adaptação, é um momento. Ok? Quando morre um homem um tanto conhecido, e isto é interessante porque ele coloca o processo e traz-nos um ensino. Continua a ser ele, não é Allan Kardec que está a falar, é o Espírito. Quando morre um homem um tanto conhecido, é chamado de todos os lados e inúmeros espíritos dão pressa em apossar-se de sua individualidade. Olha o detalhe, por que eu chamei Maria? Ou então, olha, desencarnou o Papa. Eu vou chamar o Papa, mas para que eu vou chamar o Papa? O Papa está resolvendo a vida dele. Nós temos que resolver as nossas vidas. Mas se as pessoas tiverem o hábito da invocação, vão chamar. E como eu gosto de ser enganado, eu vou ser enganado. Vai vir um espírito qualquer e diz, querias falar com o Papa, eu estou aqui, meu filho. E vão falar assim mesmo. Que Deus te abençoe. Porque os espíritos enganadores, vamos chamar mistificadores, eles podem falar em Jesus. Podem usar o nome de Deus. Ai, não queimam? Não, falam naturalmente. Como nós também falamos. Não tem problema nenhum. Então, estas comunicações, quando não são coroadas por um intento sério, digno, serão atendidas por espíritos menos sérios, e podemos dizer, com falta de dignidade, e vão enganar. E vão dizer as maiores arbitrariedades. E aí nós vamos escrever livros. É uma coisa fantástica. Né? Então vamos ter muita literatura que, se olharmos com cuidado, vamos pensar, bom, se Jesus tinha esta característica, ele nunca falaria desta forma. Se, por exemplo, desencarna o Papa. Passado um mês estamos a receber um livro psicografado com conversas sobre ditado pelo Papa. Pergunta, o Papa era católico e virou espírita no mês? Mas mesmo que tivesse virado, pensem um bocadinho. Tem alguma lógica criar dissensão entre correntes de pensamento? Porque os outros vão dizer, o quê? Não, o Papa esteve conosco durante 20, 30, 40 anos, fosse o que fosse, e agora vai passar para espírita? Não, e começa uma confusão para nada. Então, reparem, é preciso ter bom senso nessas coisas. E nós o que é que fazemos muitas vezes? Entramos porque acreditamos em tudo. Bom senso. Está bem? Muito bom senso. Não se vende na farmácia, já agora. Está bem? Não se vende na farmácia, conquista-se. E ainda nos falta muito, pelo menos para mim. Okay? Então,
procuram apossar-se da sua individualidade, dizer, não, eu que recebo o Espírito tal. Eis o que comigo se tem passado em muitos casos. Asseguro-vos que, logo após o desprendimento, poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um médium predileto. Okay? Mesmo com afinidade, poucos o podem fazer. Ele está a dizer que nenhum pode fazer? Poucos. Vamos desmistificar aqui o processo? Vamos procurar evitar preto e branco. Eu desencarno hoje de manhã. Eu posso me comunicar com um médium à tarde? Hã? Tcharam! Depende. A lei do magnetismo, da afinidade, ela existe. Os estados de alma também. As necessidades também. Quem assistiu o filme Joelma? Aí é o filme. Né? Ninguém assistiu o filme Joelma? Então, olha, vão no YouTube e assistam o filme Joelma. A jovem desencarna no incêndio. A mãe não sabia que a filha havia desencarnado no incêndio. No mesmo dia, a jovem comunica-se em espírito. E depois todo o processo é tratado com a figura de Francisco Cândido Xavier. A filha manifesta-se no próprio momento, tinha acabado de desencarnar. Então, lembrar uma coisa, cada caso é um caso. Se alguém disser assim, isto nunca acontece, só se for uma coisa mesmo. Por exemplo, o amor vence, sempre vai vencer. Se alguém disser, não, nem sempre vence. Não, sempre vence. Porque a vida é eterna. Portanto, vai sempre vencer. Agora, cuidado com as afirmações do sim, sim, não, não. Ah, eu aprendi que... Porque ele está aqui a dizer. Poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um meio predileto, logo após o desprendimento. Poucos. Ele não disse nenhum. Ok? Tudo bem? Vendo os espíritos que estão aqui conosco, vejo, principalmente Lázaro e Erasto. São espíritos que acompanham o grupo dali de Allan Kardec. Depois, mais afastado, o espírito de verdade, pairando no espaço. Ou seja, a imagem do Cristo, ou seja, eles têm esta visão. Ok? Depois ainda, uma multidão de espíritos que vos cercam, solícitos e benévolos. Ou seja, é um trabalho de reunião espiritual séria. Então são espíritos que estão para ajudar. Sede felizes, amigos, pois benéficas influências vos disputam as garras do erro. Ou seja, eles querem nos ajudar a fazer o bem. E nós, tão simplesmente, muitas vezes não olhamos para o lado certo. Então, alguém aqui está com falta de amparo espiritual? Não, mesmo que sintamos. Não, não é verdade. Todos sem exceção, estamos amparadíssimos. É só a questão da sintonia. Quanto maior for a dificuldade, acreditem, maior é o amparo. E é por uma questão só de filosofia? Não, é de lógica. Se eu tenho um problema grave, vamos pensar grave, coisa séria. Se eu tenho um problema sério, é óbvio que esse problema não se circunscreve a uma pessoa. Toda a família, irmãos desencarnados, seja como for. Ora, o que acontece? Se ajudarmos este, muitos serão ajudados. Ora, para ajudar muitos, precisamos de muitos. Então, quanto maior a dificuldade, maior o amparo. É sintonia. E isto é uma realidade. Mas aí nós ficamos nos vitimizando, porque a vida não me compreende, porque Deus lá se enganou no meu ficheiro, foi o único que ele se enganou. Ele enganou-se no meu ficheiro, a lei funciona para todos, para mim não funciona. Não tem problema. Quando fazemos isto, vamos ficar assim durante algum tempo, até que vai chegar um momento em que a vida nos vai obrigar a fazer de forma diferente. E o que é que vamos fazer? De forma diferente. É assim. Sempre para frente. Então, ele estava tão contente. Eu achei tão interessante. Lembra que ele fez reticências ali atrás. E aqui ele está a dizer, que maravilha. Você perguntou-me o que é que está a ver. Gente do céu. Nós não sabemos a plateia que tem aqui. Né? É muito interessante. É de uma riqueza. A linha do amor e do bom pensamento, compreendendo que Deus é nosso Pai, é maravilhosa. Então, quando encarnado, compartilháveis da opinião emitida sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que se teriam unido. Sois ainda da mesma opinião? Lembrar que a opinião dele era importante, porque ele tinha um cargo. Né? Olha a pergunta, que poderia ferir-lhe o orgulho. O que é que ele diz? Ele diz assim, é um erro. Ponto. Ele poderia, como nós muitas vezes,
Bom, eu pensava isto, por isto, aquilo outro e tal. Não, ele diz, é um erro. Pronto, está livre. É um erro, errei. É um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e a sua formação gradual e sucessiva. A Terra, como os outros planetas, teve a sua vida própria e Deus não precisou lançar mão dessa grande desordem que seria a agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. Isso é discutível pelas mais diversas variadas situações, mas é o pensamento que ele tem agora. Mudou. Sim. A morte não existe. Perdão, a vida para além da morte não existe. O que é que vai acontecer? Eu vou morrer e vou continuar vivo. Quando eu chegar do lado de lá, olha, afinal existe. Detalhe, às vezes vou negar. Às vezes vou negar e o sofrimento é grande. Então, não neguemos. Olha, estamos numa sessão mediúnica. Estamos a falar, a tentar ajudar algum espírito mais necessitado. E o espírito diz assim, eu morri, meu Deus, eu morri. E nós dizemos, peraí, só um bocadinho. Gorete. A Gorete está a dizer para mim que morreu. Gorete, peraí, só um bocadinho. Você morreu? Morri. Ele, Gorete, você está a falar comigo? Estou. Então, estás a falar, então estás viva. Não, mas eu morri. Não, mas repara, eu estou a te ouvir, eu estou a te responder. Você está a pensar, não está? Então estás viva. Pois, eu estou vivo. Pois, o que morreu foi o corpo. Mas nós confundimos, é normal. Por quê? Quanto menos conhecimento tivermos, mais dificuldade depois na chegada para o lado lá. Vamos viajar para um outro planeta, perdão, para outro país? Ei, já são 11h06, gente, não dizem nada. Vou desencarnar aqui a falar. Vamos para outro país e não sabemos a moeda, se faz frio, se não faz, né? Que roupa é que tem que levar, quais são os hábitos, que língua é que se fala. Gente, se nós estamos na Terra e hoje já podemos fazer isso, perdão, então façamos a tempo. Admitis também que os homens pudessem cair num estado cataléptico por tempo ilimitado e que o gênero humano tivesse assim aparecido na Terra. Ele admitia isso, era o pensamento que ele tinha. Okay? Pura ilusão da minha mente. Isso é delicioso, né? Quando a gente diz assim, olha, vamos fazer uma limpeza daquilo que a gente conhecia antes, vamos começar do zero. É difícil. Enquanto encarnado, se ele dissesse o contrário, ele ia defender aquela causa. Que é uma coisa que acontece conosco quando estamos em filosofia, por exemplo. No início somos maravilhosos, pensamos, e depois, bons pensamentos. Aí, a partir dos 30 anos, o que é que acontece? Eu começo a defender o pensamento de ontem, quando a filosofia é para pensar e descobrir na frente. Então, eu começo a perder tempo agarrado aos meus conceitos. Ora, e ele agora, em espírito, diz isto. Pura ilusão da minha mente, que ultrapassava sempre o seu fim. A catalepsia pode ser longa, porém, não indeterminada. Tradições, legendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, muito tenho sofrido já com as ilusões que alimentaram o meu espírito. Não vos iludais a tal respeito. Olha a mudança. Enganei-me. Ok? Enganei-me, sim senhor. Não é que está preso. Muito aprendi e posso hoje dizer-vos que a minha inteligência, apta para assimilar diversos e vastos estudos, guardará, no entanto, de sua última encarnação, o pendor para o maravilhoso e místico auridos nas imaginações populares. Ele assume que ele ainda tem essa tendência. E agora, pronto, ele vai querer modificar. Tudo bem? Viver em fantasia. Tanta gente faz isso. Ainda agora, pouco me tenho ocupado das questões puramente intelectuais no sentido em que as julgais. E como poderia eu fazê-lo, deslumbrado e aturdido pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? Ou seja, ele tinha as ideias fantasiosas. Mas quando ele chega em espírito, ele vê que a vida é tão mais maravilhosa até do que ele pensava. Então ele vai estar pensando nas questões dele, das fantasias anteriores. Não, tem uma grande descoberta pela frente. Atenção, não é para ir já. Não é para morrer já. Ele está lá, não vai embora. Por amor de Deus. Nós só vamos quando tivermos que ir, está bem? O vínculo do Espiritismo que vós homens não podeis compreender, e é verdade, eu ainda não compreendo o alcance, um dia ainda vou compreender. O vínculo do Espiritismo que vós homens não podeis compreender, só ele pode atrair-me a esta terra que abandono. Não direi com alegria, por ser uma impiedade, mas com o profundo reconhecimento da libertação. Ou seja, viver, mesmo as dificuldades, a gente vai dizer, não, ainda bem que eu estou a passar dificuldades. Não é isso. Mas é a importância dessa refrega para o nosso desenvolvimento. E ter a doutrina espírita como instrumento de lucidez para enfrentar, gente, não tem preço.
Então, quando a sociedade abriu uma subscrição... isso é muito interessante. Eu vou ser rápido, tá bem? Quando a sociedade abriu uma subscrição em favor dos operários de Leão, em fevereiro de 1862, um consórcio subscreveu 50 francos, sendo 25 por si e 25 em nome do Sr. Jobard, que então deu a tal respeito à comunicação seguinte. Ou seja, alguém fez um donativo em nome dele. Ok? E o Jobard o que fez? Mandou esta mensagem, que é para encerrar. Exulto e lisonjeio-me de não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Agradeço ao coração generoso que vos trouxe o óbolo que eu daria se habitasse ainda no vosso mundo. Ou seja, ele apoiaria o processo. Neste em que ora resido, é nula a necessidade de dinheiro, de modo que me foi preciso recorrer à bolsa da amizade para provar materialmente que também a mim me compungia o infortúnio dos irmãos de Leão. Inspiração. A pessoa fez inspirada. Intrépidos cultores da vinha do Senhor, muito deveis convencer-vos de que a caridade não é uma palavra oca, pois grandes e pequenos vos patentearam, na emergência, sentimentos de simpatia e fraternidade. Estais na grande via humanitária do progresso. Nós estamos sempre a ser bem inspirados, amparados. Às vezes nós somos críticos do mundo e nem sabemos o amparo que estamos a receber para que tenhamos mais sucesso no nosso empreendimento de progresso. Pois bem, praz a Deus, sejais ditosos na jornada e os espíritos amigos que vos sustentem para que triunfeis afinal. Eu começo a viver espiritualmente, mais calmo, menos perturbado pelas evocações constantes que sobre mim choviam. Lembra? No início, quando ele havia desencarnado, toda a gente chamava por ele. A moda também atua sobre os espíritos. E quando Jobard, em moda, passar da moda, então pedirá aos seus amigos sérios que o evoquem. Ou seja, no nome dele, é ele que está a falar. O nome dele chamavam, era uma festa. No futuro ficarão aqueles que mais proximidade com ele tinham. Aprofundaremos então questões superficialmente tratadas e o vosso Jobard, completamente transfigurado, poderá ser útil como deseja de todo o coração. Esta mensagem tinha sido dada antes desta entrevista com Allan Kardec. Passados os primeiros tempos, consagrados ao alento dos seus amigos, o Sr. Jobard colocou-se entre os espíritos que ativamente propugnam pela renovação social, esperando uma nova encarnação terrena para tomar parte ainda mais ativa e direta nesse movimento. E eu que encarnei querendo ficar puro para nunca mais encarnar. Este espírito feliz quer reencarnar para ajudar. Okay? Depois dessa época, ele deu à Sociedade de Paris, onde continua como cooperador, comunicações de incontestável superioridade, sem se desviar da originalidade e repentes que constituíam o fundo de seu caráter, a ponto de se fazer reconhecido antes de assinar, pela forma, até, digamos, pelo humor mais refinado que tinha. Então, detalhe, Jobard, como qualquer um de nós, vai continuar a ser exatamente quem é. Ok? Mas isso, no início eu disse que isto modifica a nossa vida. Se eu interiorizar isto, a minha vida não se encerra agora. Meu corpo envelhece, vai fenecer, sim senhor, mas eu continuarei a ser quem sou. Então eu invisto em mim enquanto pessoa. Se o corpo começar a causar-me dificuldade nos raciocínios, entendimentos e por aí fora, eu vou contar sempre com a amizade daqueles que estão conosco. Essa é a fraternidade e a caridade. Auxiliar, ser auxiliado. Se porventura a vida não correr como nós pretendíamos, em espírito nós seremos sempre seres individuais em progresso. Se a sorte, entre aspas, que não é bem o termo, nos colher em momento difícil, então tenhamos esse instrumento em nós de fé, confiança no futuro. Hoje está difícil, o futuro será muito melhor, porque hoje eu estou a plantar para colher lá, e esse plantio de hoje já me deixa muito satisfeito. Então esta comunicação com os espíritos parece uma coisa banal, mas tem profundidade no nosso comportamento quando nós entendemos que a vida é simples. Deus é nosso Pai. Alguma questão? Eu não disse isso no início, ninguém... vocês falaram. Alguma questão que queiram colocar? Então vamos encerrar. Passou um pouco aqui da hora, mas estou muito feliz por vocês terem participado
Paulo, você está bem? Sim, sim. Está bem? Está Sim. bem. Aí é Paula. Paula. Vê? Chamam-me Paula. Paulo. Eu chamei Paulo. Também tem outro Paulo. Outro dia, foi no sábado, disseram que Paulo é o nome mais bonito que há. E eu concordo. Concordo, sem dúvida. Está bem? Eu concordo sempre. Se for para positivo, concordamos sempre. Então nós vamos encerrar o trabalho. Vamos fazer uma prece. E eu gostaria que fixassem que esse é um... Sim, está aqui. Fixassem que é um momento extremamente importante. Segundo os relatos da própria espiritualidade, esse é um momento de grande comunhão. Nós vamos estar com os pensamentos unidos, nós teremos a oportunidade de pedir calmamente, não é pedir desesperadamente, calmamente. Aquele pedido que a gente sabe que é atendido, sabe como é que funciona? Então, vários trabalhadores da própria casa, no plano espiritual, sempre que podem, vêm se juntar para dar mais amplitude aos nossos sentimentos. Aquilo que nós pudermos doar em termos de boas energias. Para atender, quiçá, vizinhos que estão com dificuldade. E não precisa ser vizinhos assim tão próximos. Longe. Até do outro lado do planeta, se quisermos. Então esse momento é extremamente importante. É um momento também em que, pacificados, o nosso anjo da guarda se junta a nós. Ao lado, ele impõe as mãos, aplica a energia que nós necessitamos, individualmente. Então, se nós estivermos de coração com abertura emocional, vamos escolher, vamos receber. Tiveram aqui uma prenda. Então vamos relaxar, as costas bem encostadas no respaldar da cadeira. Vamos ter uma postura em que o nosso corpo não se transforme em incômodo. Relaxamos os ombros, os músculos do rosto, bastante serenos. Não há qualquer preocupação que tenhamos que resolver agora. Somos filhos de Deus, neste momento somos pacientes e os médicos estão conosco, estão ao nosso lado. Então tenhamos paz neste momento. Serenos, tranquilos. É um direito, como filhos de Deus, que absorvamos as ondas de paz, de harmonia, a luz que equilibrará cada uma de nossas células. Sentimos luz em nosso corpo. E vamos nos recordar de que Jesus nos disse que Ele não poderia nos dizer tudo, pois que nós não estávamos preparados. Não estávamos em condições de compreender. Mas o que Ele nos deixou no caráter, na terapia para o coração, para as emoções, já é mais do que suficiente para que estejamos em paz. E agora, com o conhecimento do ponto de vista espiritual, compreendendo de onde vimos, para onde vamos, o que deveremos realizar nesta existência, tornamo-nos maiores que os problemas. Por isso sentimos paz. E procuramos o teu olhar doce e meigo, Jesus, para abraçar-te, agradecendo-te todo o teu esforço em nosso favor. Na companhia dos teus trabalhadores, da espiritualidade, que aqui se apresentam desinteressadamente, apenas com o desejo de que sejamos mais felizes e bons instrumentos para o bem
nesse sentimento, contigo, em nossas emoções, em nossa tela mental. Vamos orar em silêncio. Vamos pedir, louvar, agradecer, com paz no coração. Muita paz. Só sentimos paz. Só doamos paz. E conversamos assim contigo, Jesus.